Glória a Deus. Sábio Salomão. O sábio Salomão. Ele que traz este assunto tão pentecostal na velha aliança. Porque alguns irmãos acham que o Pentecostes ele começou no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas começou no Antigo, tá certo? Agora se revelou no Antigo como sombra e a realização no Novo. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. 1:23. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Diga comigo: convertei-vos pela minha repreensão. Foi muito fraco. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém. Estas palavras foram proferidas por Salomão. E aqui nós temos os fundamentos de uma igreja pentecostal, de uma igreja preparada para ser arrebatada. É nesse texto que nós encontramos três grandes sinais que se realizam na nova aliança, na eterna aliança. O primeiro sinal está na parte A do primeiro versículo, a conversão. Convertei-vos. A conversão, ela leva uma pessoa a mudar de direção, a mudar de caráter, de atitudes. A conversão é diferente de convicção. Convicção tem a ver com o que vai na nossa mente, e conversão tem a ver com o que vai no nosso coração. Às vezes, com o nosso intelecto, nós sabemos distinguir entre o certo e o errado. E muitas vezes, sabendo o que é o certo e o errado, nem sempre nós conseguimos fazer o certo. Mas, quando a palavra penetra no nosso homem interior, no nosso coração, que fala do nosso homem interior, então acontece um milagre da conversão. E o sinal da conversão está pela transformação. E a transformação dá um novo rumo às nossas vidas, e o interior se exterioriza, e há uma manifestação de Deus no nosso interior, que aparece no nosso interior. Quando nós falamos em conversão, nós apontamos para o Calvário. Diga Calvário. Glória a Deus. Porque é no Calvário que nós morremos para o mundo, e é no Calvário que nós ressuscitamos para Cristo. É no Calvário que o velho homem fica crucificado, e é no Calvário que o homem ele recebe o novo nascimento. É no Calvário que o homem recebe as vestes de salvação, conforme profetizou Isaías. Meus amados e queridos irmãos, quando Salomão disse convertei-vos, ele fala de um milagre de Deus na vida do homem, aquele milagre
que aconteceu na vida de Saulo no caminho por onde vinhas, cheio de ameaças e respirando morte no caminho de Damasco. Mas foi ali que uma luz forte e brilhante veio sobre ele. Caindo ele da sua cavalgadura, ele ouviu uma voz que lhe chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para si recalcitar contra os aguilhões. E ele diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquela queda, meus amados irmãos, aconteceu o milagre da conversão. Ele saiu dali cego, guiado por Deus através do Espírito Santo, que deu o endereço certo aonde ele iria receber o milagre. Então, logo chegando na rua direita, ele recebeu a visita de Ananias, um discípulo anônimo do Senhor Jesus Cristo, que por ordem do Senhor entrou naquela casa e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus Cristo, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou aqui para que você tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E orou sobre ele, as escamas dos olhos caíram e ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E a partir daquele momento, aleluia, daquele encontro no caminho de Damasco, o Senhor disse para ele: não te chamarás mais Saulo, mas Paulo, e muito irás sofrer por amor do meu evangelho, por amor do meu santo nome. Então, quando Salomão disse: convertei-vos, aleluia, ele estava falando do milagre do alto, do milagre de Deus em nossas vidas, para nos fazer nova criatura. O que o mesmo Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, aleluia. Então, a partir da morte, o homem nasce para uma nova vida, uma nova esperança, uma certeza de que vai morar no céu. Só quem tem essa esperança, levante a sua mão e glorifique. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. A partir do Calvário, o homem não anda mais na carne, pela carne, o homem anda agora pelo Espírito. O homem agora não é dirigido pelo seu intelecto, não é dirigido pela sua sabedoria ou pela sabedoria humana, mas ele é dirigido por Deus através do Espírito Santo. Então Salomão disse: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu Espírito. Na conversão, ou a conversão aponta para o Calvário. No derramamento do Espírito Santo, aponta para o Pentecostes. No Calvário, o homem recebe de Deus a nova vida, ou seja, é selado com o selo da promessa. Ele recebe o Espírito Santo, vestido com veste de salvação. No Pentecostes, ele é revestido do poder de Deus, primeiro para desfazer as obras de Satanás, em segundo lugar para atravessar este mundo sujo e maligno sem se contaminar. Aleluia! Levante a mão e glorifique a Deus, porque você é este homem. É no Pentecostes que nós temos uma nova experiência com Deus. Aleluia! E essa experiência é uma experiência que nos dá o privilégio da capacitação de Deus. É o que Paulo diz: não mais vivo eu não,
Agora é Cristo que vive em mim. Foi por isso que, de forma ousada, ele disse: eu não sei dizer o que é melhor. Somente o homem espiritual, somente o homem cheio do Espírito Santo é que tem a capacidade de dizer estas coisas. Ele diz: eu não sei dizer o que é melhor, se é viver ou se é morrer. Por que, Paulo? Disse: porque se eu viver, eu vou viver para Cristo e ganhar muitas almas. E se eu morrer, eu vou estar com Cristo para toda a eternidade. Aleluia, porque eu viver para mim é lucro. Aleluia, e o morrer é ganho. Aleluia. Somente quem pode proferir estas palavras é um crente revestido do poder de Deus. E nós vemos em Pedro um testemunho que faz diferença entre uma coisa e outra, entre um crente que esteve ou que chegou no Calvário, entre um crente que chegou no Pentecostes e um crente antes do Pentecostes e um crente depois do Pentecostes. Pedro, antes do Pentecostes, aleluia, ele não conseguia orar tanto tempo quanto se fizesse necessário, de sorte que o próprio Jesus Cristo o advertiu, dizendo: Pedro e os demais discípulos, nenhuma hora vocês podem velar comigo. Mas depois, antes do Pentecostes, Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois do Pentecostes, diante das maiores autoridades de Israel, seria hoje comparado ao Supremo Tribunal Federal, aleluia, Pedro resiste-os na cara e disse: me diga se é mais importante obedecer a Deus ou obedecer a vocês. E eles não temeu, Pedro não temeu as ameaças dos magistrados, aleluia, prenderam Pedro, mas o Senhor mandou soltá-lo, mandaram buscá-lo na prisão, e ele já não estava mais na prisão, ele estava já no templo pregando a palavra de Deus, porque foi o anjo lá, abriu todas as portas e o levou para a igreja, para ele continuar a pregar a poderosa palavra de Deus. E eles ficaram estupefatos, sem saber como aquilo foi possível, visto que as grades estavam fechadas, os guardas estavam lá, e não havia qualquer chance ou possibilidade de um preso sair naquele lugar sem ser visto. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: você entende isto? Diga: só vai entender depois do Pentecostes. Onde se lhe contestará cocandico pundia via desse que drama destra coliando estruiama candaramahaya. Levante a tua mão e adore. Levante a tua mão. Aleluia. Foi lá no Pentecostes. E o Pentecostes, meus amados irmãos, aconteceu depois da ressurreição do Senhor Jesus. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele apareceu aos discípulos em diversos lugares e várias vezes. E a última vez foi no Monte Olival, onde estava diante de quase 500 discípulos, e ele determinou que aqueles que ali estavam e ouvindo fossem ou ficassem em Jerusalém até o quê? Que do alto fossem revestidos de poder. Eram quase 500, mas só quase 120 acreditou naquela promessa. E foi exatamente aqueles que acreditaram que receberam o poder do Espírito Santo, que foram revestidos de poder. Aleluia. A igreja estava ali
na rua principal que dava para o maior evento de Jerusalém, que era a festa das semanas. E aquele dia era exatamente o dia de Pentecostes, aleluia, e os transeuntes passavam na porta da igreja, mas não se davam conta que ali havia um culto, que ali havia quase 120 crentes orando, mas eles oravam e o que estava faltando fogo, estava faltando fogo, estava faltando fogo, estava faltando fogo, parece que só havia cinza. O presbítero pregou isso nesta noite, só havia cinza e faltava fogo, por isso o povo passava desapercebido. E quando uma igreja não tem fogo, só tem cinza, passa assim desapercebida. Quando o crente não tem fogo na vida, ele passa assim desapercebido. Mas quando o fogo do Espírito Santo vem sobre a vida dele, é como o milho alho no fogo, é como o milho alho quando se bota o óleo. Os irmãos sabem, eu gosto muito de pipoca, aleluia, na minha casa nunca falta o milho alho, quase todo dia eu digo, o Alain quem faz? Eu digo, Alain, faz uma pipoquinha pra gente. Ele diz, pois não meu pai, vou fazer agora. E já tem uma panela especial, que vem um trem assim em cima, que roda dentro, aleluia, e ele coloca ali o milho alho e coloca o óleo e deixa lá, e daqui a pouco, minutos depois, quando a panela é aquecida, quando o óleo é fervido, a gente ouve o primeiro estouro, pá, depois pá, pá de novo, ele corre para lá e só mexe aquele trem assim, que é cheio de, e começa aí pá, 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 pá. Quando para, a gente está pronto. Quando sai, não é mais aquele milhozinho xoxo, feio, é aquela pipoca bonita. A gente joga sal em cima, porque Jesus disse, tende sal em vossas vidas. Não pode ser um crente insulso, tem que ser um crente com sal, porque sal fala de sacrifício aceito, aleluia. Então é assim o crente antes do Pentecoste é apenas milho alho, mas depois do Pentecoste ele é pipoca. E sabe por quê? O milho alho vira pipoca, não é só pelo fogo, mas sobretudo é por causa do óleo, e o óleo é o símbolo do Espírito Santo, e tem que haver Espírito Santo na vida da igreja, porque se não houver Espírito Santo na vida da igreja, não há fogo, e sem fogo o diabo não tem medo, mas com fogo o diabo sai de perto. Levanta a sua mão e adore. Mas adore com força mesmo, diga, Senhor, eu já tenho óleo, agora bota o fogo. Aleluia! O tempo não dá, já terminou. Mas senão nós íamos nesta noite ainda à casa de Cornélio. Mas não vai dar para ir à casa de Cornélio. Mas eu quero dizer que a primeira coisa é conversão. A conversão é Calvário. Depois vem o derramamento do Espírito Santo, que é Pentecoste, o revestimento de poder. E terceira coisa é a revelação. O Senhor diz, e vos farei saber as minhas palavras. Este saber não era Jesus dizendo, e depois disso eu vou levar vocês para uma escola teológica. Não, o Senhor não disse isso. Este saber aqui fala de revelação. Ele vai estar dizendo, eu vou revelar os mistérios de Deus a vocês. Já esteve no Calvário, já passou pelo Pentecostes, agora tem um mistério para revelar para vocês. Qual mistério? A trombeta. Que trombeta? A trombeta de Deus que vai tocar. E quando ela tocar, você vai ser arrebatado. Você vai ser levantado
arrebatado da terra no poder do Espírito Santo e vai se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens para estar para sempre com Ele. E este corpo, aí Paulo diz, o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corrupto da incorruptibilidade, e o corpo será transformado e será igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É uma promessa feita desde Joel na velha aliança, confirmada por João Batista, o pregador pentecostal antes do Pentecostes, o pregador cheio antes do Pentecostes, porque era a promessa de Deus e ele veio para preparar o caminho, e ele veio para anunciar o arrependimento para a salvação e o fogo para a translambandecobebachagandarabacandana tacanai choreandamahá ilobria mama subiande bachuriamba kino subinda peba bito kanda bita la balaba show balaba kanda balaba shura manababa. Vamos ficar de pé. O tempo não nos permite a falar de dois homens de fogo, Elias e Eliseu. E eles estavam juntos na caminhada. Aleluia, aleluia. E ninguém podia apartar Elias de Eliseu. Mas Eliseu colou em Elias e disse: eu não vou me apartar de você. Vou não. Eu vou ali no Jordão. Fique aqui que eu vou no Jordão. Ele disse: eu vou também. Eu vou em Jericó. Fica aqui. Ele disse: eu vou também. Aleluia. Você quer ser arrebatado? Segura na mão de Deus e não se aparte, porque a trombeta vai tocar e você vai subir. Só quem pôde apartar Elias e Eliseu foi o carro de fogo. Diga: carro de fogo. E o carro de fogo não veio de concessionária nenhuma na terra, que não existe na terra um carro de fogo. Aleluia! Veio da concessionária celestial. E o carro de fogo, no meio dos dois, quando Eliseu pulou, Elias subiu. Ele não subiu no carro de fogo. Já vi alguém pregando que ele subiu. Não subiu não. Está na Bíblia. Ele subiu no redemoinho. E o carro de fogo apenas separou um do outro, porque estavam colados demais. Aleluia. Mas Elias subiu, mas a capa desceu. Quando a capa desceu, ele pegou. Sinal: eu quero ser usado igual a Elias. Deixa eu abrir um parêntese para parar aqui. Depois a gente fala desta capa. Quem sabe amanhã no feriado. Aleluia. Becamalakito Zelete tilitro que por Yamahaya desse que teremacos. Deus se cala castriambrou queriande supriande becaias. Deus se cala cachuli probia na bahaya.
Deus quer fazer algo grande e extraordinário na tua vida. Prepara isso aí, comai. Serende o croichulio riamarovia. Chefe ho que te polubiamamasi de candarianecos. Ekelendelo priamahaya siricos. Que os trem pro Yamahaya. Amém. Debahaya. Derranda, Pai. Amém, Jesus. Levante a mão e adore, porque o Senhor está vivo. Vivo, vivo e poderoso no nosso meio. Se esta noite tem alguém entre nós que ainda não tomou a sua decisão de entregar a vida para Jesus, o faça nesta noite. Venha aqui à frente e estarei orando por você. Aleluia, aleluia. Quantos precisam nas orações? Se tiver alguém, pode vir e venham rápido. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Deus é bom, Jesus é fiel. Venha